Boa noite, senhores e senhoras. Dando início aqui ao nosso primeiro podcast da Unimil TO. Aqui presente com a gente o presidente da associação, João Vitor, o vice-presidente, o subtenente Everton, e o diretor dos inativos e pensionistas, o tenente Miguel, do Bombeiro. Senhores e senhoras, dando início aqui ao nosso... Assim mesmo, ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim. Bom, passa a fala agora para o presidente da associação, para ele dizer o que nós vamos conversar aí hoje. Isso, agradecer aí o nosso diretor jurídico, Soldado Narciso, falar da felicidade que é estar aqui participando desse primeiro podcast da Unimil TO, né? Assim como todas as entidades a nível nacional têm o seu podcast, é mais um canal de comunicação para os nossos associados, além do nosso Instagram, os nossos grupos de WhatsApp. Agora temos mais essa ferramenta de debate, que é o podcast Unimil TO. E vamos estar trazendo sempre temas relevantes para os policiais e bombeiros militares, né? Como a pauta de hoje não podia ser diferente, um tema muito relevante para as mulheres militares, para as nossas pensionistas e para os nossos militares reformados, né? E para tanto nós temos aqui o subtenente Everton, que é o nosso segundo vice-presidente, que também acompanhou essa pauta de perto, e não poderia deixar aqui de falar do nosso grande diretor dos veteranos e pensionistas, tenente Miguel, que também acompanhou de perto e é um grande guerreiro que vem lutando aí para que essa lei seja 100% implementada. Então essas são minhas considerações iniciais, né? Com certeza esse primeiro episódio, né, tem alguns intempéries, né, Narciso, Everton, acontece, mas a gente vai aprimorando e tenho certeza que é um canal que vem aí para ficar. Passar a palavra aí também para o Everton para dar continuidade aí, fazer suas apresentações. Então, boa noite a todos os nossos associados da Unimil TO, né? Essa, como o nosso presidente já falou, é uma oportunidade de comunicar de uma forma nova com os nossos associados, permitir também um debate, conversar com eles sobre temas que estão acontecendo. Tem muitos fatos que vão acontecendo nos bastidores e muitas vezes a gente não consegue transmitir para os nossos associados de forma rápida. E esse canal, ele vem nesse encontro aí de trazer uma melhor comunicação da Unimil para com nossos associados. Nosso diretor aí agora. É isso aí, boa noite a todos. Rapaz, estar aqui é uma novidade, né? Primeira vez participar de um podcast. Eu sei que vai rodar o estado todo, o Brasil inteiro esse podcast. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? De estarmos aqui representando principalmente os nossos veteranos aí, os nossos reformados aí da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, as nossas pensionistas e as mulheres militares nessa lei que nós vamos tratar nessa noite. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quero agradecer, presidente, pelo convite, parabenizar a Unimil por esse primeiro passo, né, que está dando aqui hoje. Eu sei que é o primeiro de muitos que vai acontecer. Então, nós estamos aí, vamos conversar, né, com o povo, nossos militares. Tenente, já aproveitando que o senhor está com a palavra, o senhor poderia explicar um pouquinho o que é essa lei aí? Sim. A Lei 3.885, ela, de 2022, ela veio restabelecer um direito que já havia anteriormente, né? E foi retirado esse direito. O que ela diz? Ela, em tese, ela fala que os militares reformados, por exemplo, integrais, quando ele é reformado integral, ele é promovido na graduação ou posto subsequente, né? E também alcança a progressão de letra, o reenquadramento para a letra J, a última letra. E o que nós vamos debater aqui é, no caso, só o reenquadramento, porque as progressões elas foram efetivadas, né? E está tudo ok. Os 45 militares que foram promovidos já estão recebendo a nova graduação, já estão recebendo alguns no posto, né, que são oficiais, e já receberam até o retroativo, né? Então agora só está faltando agora concretizar mesmo a questão do reenquadramento. Então, ela trata somente dos reformados? Sim, ela em tese, ela veio complementar. O que nós vamos debater aqui é justamente a questão do reenquadramento, que foi a ação direta de inconstitucionalidade, isso, que o Ministério Público entrou no dia 14 do mês passado. Isso. Entendi. Presidente, ela é para os
policiais e bombeiros, para as duas categorias. Isso. E, inclusive, ela surge de uma emenda, né? Feita em uma das leis do CBMDO, na Lei 2665, né? E ela vem, é uma lei muito importante, porque ela vem justamente trazer um direito para as mulheres militares com 25 anos ou mais de serviço, para os reformados com proventos integrais, que é aqueles reformados por doenças graves, contagiosas e incuráveis. Costumo dizer, né, tenente? Inclusive, na Assembleia agora, quando nós estivemos lá falando com os deputados recentemente, falei, é uma promoção que ninguém quer, né? Ninguém quer. Ninguém quer adoecer, mas, né, se caso aconteça, o militar vai estar resguardado por essa lei, esse militar reformado. Então, são aqueles que são cometidos por doenças graves, contagiosas e incuráveis e as nossas pensionistas, né? Isso. Que precisam desse reenquadramento. Né? Não inventamos a roda, isso já aconteceu na criação da lei, lá em dezembro de 2013, já foi feito isso. Em 2014 teve um enquadramento, né, também nesse sentido, e foi feito isso, igual o tenente falou, em 2022. Então, uma lei muito importante, que está produzindo seus efeitos, já foram promovidos 45 militares com base nela, né? Fico muito feliz, porque não é uma luta de agora. Você vê aí, vamos dar um exemplo, o Sansão, né? Soldado agora, Cabo Sansão, Porfírio, né? Souza, o Piauí. Entre vários... Albuquerque também, está tenente. Tenente Albuquerque. Tá entre vários Instagram, nomes que foram abarcados por essa lei. Então, Hoje está faltando quantos, hein? Além desses 45. Olha, além dos 45, ficou, por uma questão jurídica, que está sendo debatida ainda, ficou o Bezerra, o Delvino, o próprio Guerra, né? Não sei se o Guerra está nos acompanhando aí, mas o Guerra... a princípio que eu estou lembrando, mas tem alguns militares por questão do laudo. Administrativa ainda. O que diferencia os 45 dos que ainda não foram seria o quê? A questão do laudo do médico assistente, né? Porque para enquadrar na lei tem uns requisitos. O cara tem que ser proventos integrais e não poder prover o meio de subsistência no meio civil e militar. Isso segundo o entendimento da nossa CPP e da nossa CPO, da Polícia Militar e Bombeiro Nós Militar. também tivemos alguns casos, que nem com o caso da minha mãe, a subtenente Anelides, que não aconteceu a implementação da promoção dela, porque a PGE ela estava alegando uma possível inconstitucionalidade, mas com a lei em vigência e não tinha sido questionado. Só que agora a gente percebeu veio essa nova situação do Ministério Público após uma denúncia anônima, que apareceu do nada nessa denúncia anônima, e veio essa denúncia, que era um questionamento que já vinha sendo feito aí nos últimos processos da Polícia Militar que chegaram à PGE, né? E o que seria essa... Só destacando aqui que o F falou, no caso, tem a falecida, né? Saudosa aí, a subtenente, mãe dele, e tem também o Clécio do Bombeiro, o subtenente Clécio, que não foi ainda a dele implementada, e o subtenente Reinaldo. Então, esses 3 subtenentes ainda estão aguardando ainda essa situação. Isso do bombeiro? Do bombeiro é só um, 2 policiais e um bombeiro. Bombeiro. É porque, como eles são para oficial, quem promove é o governador. E aí esses processos ficaram barrados na Casa Civil, né? Na questão lá, com a PGE falando que era inconstitucional, mas não é. A lei tá em dias. A lei da questão da promoção não tem nada inconstitucional. Não tem nada. Aliás, não tem nada inconstitucional nessa lei. Nada. Além da promoção, a graduação ao posto subsequente, também a letra, na letra J. Seria essas duas? Sim. Agora, da letra J, nem todos que foram promovidos realmente precisam da letra J. Aí tem casos e casos. A letra J, nós temos hoje uma lista que dá uns 392 ou 393, uma coisa assim. Não chega nem 400, não. Que a gente tem uma lista que é o que está aguardando realmente a letra J. Que são pensionistas, as mulheres militares. Mulheres são 100 e pouco, alguma coisa assim. Aí o restante é reformado e pensionista. Eu estou fazendo esse questionamento porque talvez quem está assistindo seja leigo no assunto e para ele se inteirar, né? Uhum. Eu sei que tem muita gente que está assistindo que já sabe, já tem conhecimento do assunto, mas para a gente levar para o público em geral é interessante ele saber o que é especificamente. Essa é interessante, viu, Narciso? Até aproveitando sua fala, até porque o militar ativo,
às vezes ele não dá tanto interesse a essa lei, mas hoje nós estamos na ativa, daqui um dia nós vamos ser um herói veterano, né? Todos nós queremos ser veteranos. Ou ocorrer de ser acometido de uma doença grave, um acidente de serviço, que dá esse direito. Inclusive, então, assim, nós temos casos de militar que acidentou em serviço, estava operando, acidentou em serviço e acabou tendo esse resultado positivo. Eu costumo brigar eu brigo nessa causa, com causa própria, porque eu sou reformado e graças a Deus na minha reforma eu fui promovido, né? Por um acidente de serviço também, questão de saúde, mas aqueles militares, principalmente assim, do interior, o cara que fica lá no interior, aí ainda tem aquele receio ainda, infelizmente, né, João, de vir aqui na capital, militares do interior que perdem o seu direito ali, porque não olha o diário oficial, não sabe recorrer não recorre a tempo e perde. Então, assim, nós estamos debatendo isso muito. Então, assim, a gente vai atrás para ajudar, porque é uma coisa que qualquer um que está suscetível a isso, ativa, qualquer um. Exatamente. É um direito social muito importante para os militares, vamos dizer assim. Qualquer um que está na ativa com saúde está suscetível a estar lá na inativa, ser um reformado. Então, e também, é só uma lei no Tocantins? Não, vários estados, né, tem lei nesse sentido. Inclusive, tem estado que o militar, na época que a gente estava pesquisando, ele não vai só uma graduação ou um posto acima. Tem uns que vai a subtenente, tem outros que avança uma graduação a mais, tem um que recebe o salário do posto subsequente. Então, são várias maneiras que o legislador buscou para estar resguardando esses militares que possivelmente são acometidos aí por essas situações, né? As pensionistas são apenas dos militares que foram reformados? Não, hoje na legislação hoje é todas as pensionistas, né? Porque geralmente quando a pessoa é pensionista, ou ela vem do militar que faleceu ou por um motivo de doença, né? Então buscou resguardar isso também a legislação atual, né? Entendi. E o para o subtenente Everton, o que diferencia algumas promoções serem pela letra J e outras serem pela promoção, pela graduação ou posto superior? Subsequente. De fato, a questão da letra J, quando o militar ele cumpre o requisito de tempo, que é o que é a base principal da nossa lei, né? Que ele vai completando o tempo, ele vai completando os requisitos e aí ele vai progredindo de 3 em 3 anos nas letras aí. Só que nesse caso em específico, é que o legislador ele buscou resguardar. Vamos lá, uma situação. Nós temos casos aí de colegas nossos que estavam em plena operação e acabaram sendo vitimados aí pelo crime ou num confronto ou em alguma situação. Esse militar, ele estava em sua atividade, ele tinha os requisitos cumprindo com êxito e em um certo momento acabou tendo essa fatalidade, vindo o militar a perder a vida. Nesse caso, a gente resguarda exatamente isso. A família dele, aquela viúva que vai ser ali, que vai além desse prejuízo, né, emocional, da perda do familiar, ainda tem aí essa situação de corrigir para que ele chegue, esse militar e seja enquadrado na última letra qual militar ele tinha direito, ele chegaria, né? Então, esse que é o objetivo, é resguardar que essa pensionista, além da perda, o Estado ela também está ressarcindo o prejuízo, porque esse militar ele tombou em serviço ou acometeu de uma doença também em serviço, inclusive hoje nós temos um caso associado nosso da Unimil, tive conversando com ele hoje mais cedo, o cara tem curso especializado e tudo mais, ele machucou no curso, em formação, e hoje ele está sentindo muita dor no corpo, ele no sentido, hoje ele está afastado, está na junta médica. Se ele for agregado, se ele for para a reforma, ele tem aí garantido e resguardado o seu direito. Hoje ele tem 14 anos, então seria um prejuízo muito grande, porque tudo que aconteceu foi contraído, inclusive, da atuação na Polícia Militar. Isso. Ela vem, igual o Sub falou, realmente é para restaurar o direito do cidadão guerreiro, porque é o seguinte, se ele não tivesse... Se ele não morrer, ele poderia chegar ao final da carreira, né? Chegar lá, o último posto que ele ia ficar. E se ele não tivesse adoecido, ele também poderia chegar. Então, é para restabelecer, para dar esse direito do militar. Entendi. E aí por isso que a lei é importante. Como eu disse para o senhor, o intuito nosso é expandir esse tema além da nossa bolha, né? Vamos dizer assim. Sim.
são os militares inativos. Os militares em si sabem dessas nuances. Só que às vezes o público de fora não tem muito conhecimento sobre isso. E às vezes é isso que falta, às vezes, um pouco para dar aquela força a mais, né? Eu vou aproveitar, presidente, e dar uma boa noite aqui para alguns dos comentários. Tem muita aqui. gente aí já, né? Dar uma boa noite aqui pro Tenente Siqueira Albuquerque. Ele comentou aqui: a lei de progressões em vigor são as leis 2823 de 2013, 3801 de 2021 e a tão sonhada lei 3885 de 2022. Em todas elas nós temos o direito, por sermos reformados integral. Integral quer dizer integralidade com 30 anos. Isso. Dá uma boa noite aqui pro Cabo de Lima também. Terceiro Sargento Ferreira, da 5ª CIPM. Primeiro Sargento Rafael, do 5º BPM. Soldado Leandro, lá da 8ª CIPM. A senhora aqui, Dilma de Paula, falou: parabéns, Tenente Miguel. É minha irmã. Parabéns, tá me Tenente assistindo. Miguel. Orgulho de você. Aí. Subtenente Hardman, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Segundo Sargento Lemos, associado da Unimil, e quero concorrer aos prêmios. É até bom, viu, Narciso? Qual o Lemos falou aí, né? O pessoal mandar mensagem para estar concorrendo, né? Vi aqui que tem umas pensionistas aqui também no grupo, né? Nos comentários, a Alcineide, entre outras, a Magna. Tá mandando mensagem aí para estar concorrendo, que tem premiações bacanas aí, né, Narciso? Nós vamos estar sorteando 4 canecas, né? Esse aqui é específico para as pensionistas. Da Unimil Podcast aqui, o Do primeiro. meu podcast, o primeiro. Então, a senhora aí que é pensionista pode estar mandando aí seu nome aqui no chat. E a gente vai estar fazendo esse sorteio aqui ao final. Nós vamos estar sorteando também 4 bornais. Isso aí vale para qualquer, seja associado ou não, pensionista, militar e até o público em geral. E nós vamos estar sorteando também um curso pro Shoa, do professor Sérgio Nunes. Esse aí você também pode estar mandando seu nome, a sua graduação, né? E esse aí vai ser específico para quem é associado da Unimil. Isso, esse aí eu vi aqui o sub aqui que você falou agorinha, né? O específico vai ter o show aí 2026, né? O pessoal tudo estudando. Então, é um curso aí do professor Sérgio Nunes, curso completo. Então, nosso subtenente aí, vamos comentar, porque tem esse grande benefício aí, que é se preparar, né, com quem conhece, que é o Major Sérgio Nunes, e também o livro, né, Narciso? Estava aqui mostrando aqui o livro, ó. Também 3 livros do professor Sérgio Nunes, os subtenentes, e também o público em geral militar, comentado artigo por artigo, muito bom. Inclusive, quando fui em Goiânia, levei, foi presenteado lá no podcast da Unimil, né? Foi da Unimil Goiás. Nós somos a Unimil TO e tem a Unimil Goiás lá. Então, foi sorteado, e aqui também na Unimil Tocantins nós estamos sorteando. E até você me permite, viu, Narciso? Voltando aí ao assunto aí da pensionista, quando nós começamos efetivamente a entrar nesse debate, o Everton, o Tenente Miguel aí lembra, né, até acontecer coisas que nós, por ser mais da Associação da Ativa, não estávamos acompanhando. Tem um episódio que elas estavam na letra J, uma coisa muito absurda, né, estavam na letra J e retornaram já com direito adquirido, já ali contando num orçamento na referência J, e simplesmente o Estado foi lá e tirou, sem direito à ampla defesa, sem direito a contraditório, e naquela época ninguém se atentou e saiu em defesa efetivamente. Então, na hora que nós ficamos sabendo disso, quando nasceu aí a Unimil TO da Junção, onde nós tivemos vários pensionistas associados, reformados, e naquela época, infelizmente, né, não foi dada a devida atenção, né, e aí passou a lutar por essa lei para abarcar de novo as nossas pensionistas. Mas, infelizmente, aconteceu isso com elas, né? Num passado não tão distante, né? Elas também, à época, devido à não orientação, né? Não buscaram ali e caiu ali na questão da prescrição. Então, é uma luta também que nós já passamos para o nosso jurídico, está avaliando. Elas entraram, inclusive, com outro advogado também. Mas é uma lei importantíssima, entendeu? Para esse público. Narciso, essa
isso é uma lei, se me permite, essa é uma luta, assim, que eu costumo falar, que você tem que gostar, você tem que sentir, assim, sabe, no coração, seu coração tem que queimar de ardendo para ajudar. Você entendeu? É porque, como o presidente falou aqui, muitos da lá na ativa, vocês estão na ativa ainda, mas não tem esse pensamento que quem já está na reserva. Eu costumo falar, João Vitor, até aquele dia lá que a presidente do IGPF estava lá no Unimil, e eu falei, quando o cara passa da ativa, daquele limbo ali, né, travessa para a inatividade, ele se perde. Você sabia? Eu te falei para você não, mas é assim. De 10 que sai da ativa hoje vai para a reserva, 8 ele fica perdido. Aí eu tava fazendo aqui além da associação, eu vi 4 camisas, eu falei pro João Vitor. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para minha esposa que tá me assistindo, né? Rapaz, a mulher tá em casa assistindo, ó. E os irmãos da igreja aqui também que eu via, a Adria, o Sergiano, parabéns aí, muito bom. Não, essa luta, eu tava na base semana atrasada, na segunda-feira passada, e o Guerreiro tá faltando um ano para ir para a reserva, um subtenente. E aí ele conversando comigo e falando, rapaz, o que eu faço, meu senhor? Daqui um ano eu vou embora. Aí eu falo, meu amigo, desacelera um pouco. E fui conversando com ele, ouvindo a queixa, eu já percebi que a tensão dele já tá grande, entendeu? Já percebendo, né? Percebendo que a aproximação de atravessar esse limbo. Então você tem que gostar. Gostar desse negócio de ajudar, porque isso não é fácil, não. Inclusive, quando começou esse debate tem a data de aprovação da lei, mas ela começou antes. Bem antes, né? O João Vitor sabe, mas o João Vitor, quando encabeçamos isso, nós levamos várias críticas, né, nesse sentido. Até porque nós não éramos uma associação exclusivamente dos militares inativos, né? Basicamente, nós tínhamos alguns já, mas não era forte. E realmente fomos criticados em algum ponto nesse sentido de estar brigando aí por esse grupo. Mas é o que o grande detalhe está falando. Todos nós vamos chegar lá um dia, sim, né? Inclusive, nós tivemos um parceiro muito importante que a gente não pode deixar de esquecer ele, lá de Gurupi, o Dr. Emerson. Inclusive, esse texto que foi apresentado pelo Olinto, ele foi construído por várias mãos e o Dr. Emerson foi um dos principais, que é um militar, que é militar, que está na condição de reformado, né? Cara que tem um grande conhecimento técnico-jurídico, que nos auxiliou e foi muito importante nesse momento, lutou junto conosco para concretizar, né? Para que, de fato, fosse apresentada essa proposta aí, na época, pelo deputado Olinto. Isso. Parabéns ao deputado. Presidente, para fazer aqui estão mandando aqui algumas perguntas, vou abrir o espaço aqui. Isso. Se tiver alguma dúvida aí, quiser mandar aí no nosso chat, eu vou ler algumas aqui. Inclusive, vou passar uma para o senhor agora. Certo. Da dona Eucineide Silva. Pensionista. Ela é pensionista. O tenente Miguel conhece todo mundo aqui. Gostaria de fazer uma pergunta. Acredito que o esposo faleceu de derrame cerebral, estava de serviço, sentiu uma dor de cabeça e ficou 3 dias no hospital. E veio a óbito. Tem o direito à promoção pós-morte e também da última letra? A pergunta. O esposo faleceu de derrame cerebral, ele de serviço sentiu uma dor de cabeça, passou 3 dias no hospital e depois veio a óbito. Ela está perguntando se tem direito à promoção pós-morte e também da última letra. Olha, eu mandar um abraço aí para ela, né? Ela é das pensionistas aí também muito atuante, né, tenente? Muito atuante mesmo, né? Junto com outros. Como foi durante o serviço, né? Com certeza tem esse direito. Não sei se... eu acho que ela estava até com ação nesse sentido, né? Se eu não me engano, a Alcineide. Mas ela tem esse direito. E agora com a nova lei também para ir para a letra J, né? Então, sim, nos 2 aspectos, no nosso entendimento, nesse sentido. E aproveitar também o espaço aqui, né? Igual o tenente Miguel já fez aí, também mandar um abraço para minha esposa, que ela está no estúdio aqui me assistindo. Diferenciada. Diferenciada. Vem pro estúdio, né? Eita. Mas também mandar um abraço aí para todos, estou vendo muito comentário mesmo. Até mandei agora aqui no grupo da Unimil, né? Que tem, eu acho que uns 5, 6 sub concorrendo a esse curso muito importante. O sub começou a entrar. Mas aproveitando a fala do Everton aí, que ele pontuou muito bem, o doutor Hermes, né, na construção do texto, quando foi construído e o deputado Olinto apresentou,
Ele foi uma figura muito importante, né, na construção desse texto. E eu não sei nem se tem a foto, se a produção tem a foto aí, quando a gente começou essa luta, que é importante, né? Que às vezes a pessoa fala, não, o cara apareceu agora, a Unimil apareceu agora, o Tenente Miguel, o EFT e os demais. Não é uma luta de agora, né? É uma luta constante desde a aprovação da lei, né? Desde a derrubada do veto. Sim. Quando foi para aprovar a lei, nós estávamos lá. Isso. Quando foi para derrubar o veto, nós estávamos lá articulando. E agora, com essa ADIM, né, nós também estamos aqui para lutar por essa lei. Sim. Então, não é algo que aconteceu repentinamente. E, inclusive, nós estivemos na Assembleia, já falamos com o presidente da Assembleia, Amélio Caires, agradecer o presidente Amélio Caires, né, para você ver que essa foto aqui... 2017. Foto de 2017. Olha. Né, eu acho que o pessoal Vocês estão vendo. vai dar para ver aí. Uma foto de 2017, quando a gente estava aqui, ó, Cabo Eltim, na época, soldado Eltim, né? O soldado Porfírio, hoje Cabo Porfírio, o sargento Valdeci, né? Falecido, mas teve a promoção. Teve a promoção. Então, se você for buscar isso aqui, de 2017, nós já estávamos falando de promoção de reformado naquela época. E isso foi se aperfeiçoando. Sim. Então, a pessoa não pode dizer, não, vocês chegaram agora. Não. Foi da criação da lei, foi na questão do veto, na articulação da derrubada. E agora nós estamos juntos para combater essa ADIM. Né? Isso não só nós, toda a assessoria jurídica, conversamos com o doutor Hermes Sujá, conversamos com o doutor Antes de Araguaína, conversamos com o doutor Rafael Cabral da Unimil, e assim todos estão imbuídos, né, numa construção de uma defesa muito bacana para que essa lei entre em vigor. E aqui, ó, recentemente aqui, né, o coronel Wesley, e aí o presidente da Assembleia que colocou a procuradoria, né, à disposição, que eles figuram num polo passivo. Então, né, Tenente Miguel, já começamos a luta. E tem que acrescentar também a postura dos dois comandos, né, da Polícia Militar e do Bombeiro, né? Isso é muito importante colocar também em relação a esse fato. Até tem alguns militares falando sobre o PCCR, o foco tem que ser o PCCR. O foco nosso associativo hoje, do ponto de vista de novas conquistas, de fato é o PCCR. Mas nesse caso aqui, nós vamos para uma briga jurídica que não influencia em nada em relação à questão do PCCR. Nós não estamos tirando o foco do PCCR, nós só estamos garantindo que direitos nossos, que já foram conquistados, eles não sejam perdidos. É esse que é o nosso objetivo. Então, nós não tiramos o foco do PCCR, é o principal foco hoje da associação do ponto de vista de implementação, de melhoria para a categoria, mas nós também não podemos esquecer de deixar os nossos direitos garantidos. Então, nós vamos lutar por cada direito dos nossos militares. Só aproveitando aqui essa foto também aqui, ó, o Sansão aí, ó. Agora acaba o Sansão, né? Né? Não sei se o pessoal tá vendo aí, mas também, ó, olha aí a época, né, que nós estávamos debatendo. E eu fico feliz, viu, Tenente Miguel, porque esses companheiros aí, eles estavam com nós desde sempre, né? Foram pessoas, viu, Narciso, que 18, 15 anos aposentaram soldado e não tiveram esse reconhecimento. Olha a importância dessa lei. E agora vem essa ADIM para querer derrubar uma lei tão importante como essa, como bem pontuou o Everton. Nós sabemos aí da importância do PCCR, isso é fato, nós estamos lutando, é notório e evidente, você está acompanhando, né, o Narciso, nosso diretor jurídico. Sim. Também estamos a questão da mudança do interstício do soldado, tem a questão da promoção do correntiano. Isso são pautas muito atuais e que, com fé em Deus, nesse mês agora vai tudo desenrolar. Mas é igual o Everton falou, agora é um debate jurídico sobre esse público específico. Olha aí, ó. Quando começou aí, ó, o Everton... E foi na aprovação, foi quando nós conseguimos aprovar o texto, né? Isso foi na aprovação da lei, viu? O que acontece que é o seguinte, Narciso, essa lei, ela veio se tornar mais assim, divulgada em geral, porque ela foi vetada. O que aconteceu? Quando voltou nesse dia, que o governador ia sancionar, ela foi vetada. Aí é que houve uma manifestação, juntou-se as mulheres, então, naquela época. Eu quero aqui destacar aqui o Albuquerque, né, que fez um trabalho, está fazendo um trabalho excelente ele nas redes sociais, ele é muito marcante, ele cobrava o governador direto. Mesmo, ele manda mensagem, tanto o governador até confunde o senhor com ele, né? Chama eu de Albuquerque, eu falei para ele, governador, eu sou o Miguel, não me larga de mão, moço, que eu sou o Miguel. E aí, o que acontece? Nessa derrubada do veto, é que aí entrou as mulheres, né, as mulheres militares, as pensionistas, foi assim uma convocação geral, que nós fomos chamar o povo para poder fazer o destaque, entendeu? Aí é que começaram, mas aí algumas pessoas pensam que começou aquele dia, mas não.
Ela começou lá atrás, em 2017, essa luta do presidente João Vitor aqui com o Everton para poder essa lei entrar em vigor. E eu até vou dizer que tinha um texto até melhor do que esse texto aí, que ele ficou em vigor, né? E ele promoveu vários militares. Nós estávamos nesse debate, que ele não tinha essa questão de passar pela junta. Isso. Foi lá, ele vigorou ali depois de 2014. Aí já em 2017, nessa foto que vocês viram aí já foi outro texto que a gente trabalhou. E depois o texto da Lei 3.885. Então, voltamos a reforçar que é na construção na lei, na articulação do veto e agora na defesa para derrubar essa DIN, para consolidar ela de vez, para que nossas mulheres militares Isso. e as mulheres militares da ativa estão sendo atingidas também, né? Com certeza. Não é isso? Vou fazer algumas... Vai chegando muitas perguntas, né? Eu acho que é bom a gente... Isso. Até para privilegiar quem está acompanhando aí, né? Inclusive fazer um adendo, a gente vai falar ao final aí do PCCR, vai falar de outras demandas aí. Mas como hoje o podcast tem um tema mais específico, mais voltado a essa lei, mais voltado aos reformados, aos pensionistas, nós vamos estar falando mais com relação a esse assunto. Mas nós vamos ter podcast a cada 15 dias e os temas vão ser variados e de um próximo, muito provavelmente a gente vai estar falando especificamente do PCCR aí, de auxílio alimentação, ou a demanda de 5 anos aí do interstício aí do soldado, que é uma coisa que me interessa bastante. É isso mas aí. O apresentador está interessado, né? Não. Vamos fazer para você. Vou aproveitar aqui e fazer essa pergunta aqui para o Tenente Miguel. Da Magna Grace. Pensionista. Isso, pensionista. Essa lei só amparava as pensionistas de 2003 para trás. As de 2004 para frente não tinham direito. Ela fez uma pergunta aqui. Não, a lei ela entrou em 2013, na época que foi criado a progressão, né, vertical. Entendi. Aí ela 2013. Aí quando foi em 2014, o comandante-geral, o governador, ele reenquadrou todo mundo na devida letra. Entendi. Aí, com o tempo depois, algumas pensionistas que o presidente falou que eu não sei por qual motivo, que elas foram tiradas da letra J, que todas estavam na letra J e caíram para a letra que elas estavam. Eu também não sei, eu não tenho esse contexto, né? Nós ficamos sabendo depois. E assim, para falar isso aí, por que foi que caiu? Entendi. O Maurício Cardoso. Bombeiro. Isso. Hoje mesmo, quem foi reformado depois da criação da lei, como fica? Sim, eu já falei, como no início, as promoções elas não foram atingidas em nada. Quem foi promovido, tá normal. Quem vai ser, os que ainda vão ser reformados, infelizmente vai acontecer, isso é normal, mas ainda tem esse direito, não, da questão da promoção não mexeu em nada. O que está se debatendo na ADIM é somente o reenquadramento da letra J. A dona Magna aqui até fez um comentário, né? Sou pensionista desde 2000 por salário integral. Em maio de 2014, com a lei 2823 de 2013, passei a receber na letra J. Porém, em 2016, fui retirada da SECAD rebaixada a letra. Isso aí que foi isso aí que não entende por que foi. Uma aberração, né? Algo que pegou todos de surpresa. E a época, né, não teve esse embate jurídico que nós vamos ter hoje em relação a isso. Né? O Marivaldo aqui perguntou, então as progressões serão discutidas na justiça? Não, na verdade, o que está se discutindo não são todas as progressões. É como o Tenente Miguel acabou de falar, é o reenquadramento desses casos específicos, que são os casos das reformas, né, das mulheres. E, inclusive, nós tivemos, conversando até mais cedo aí, o João Vitor, nós estamos em contato com os advogados, fazendo várias análises jurídicas aí. E uma coisa que nós observamos um dos objetivos do legislador, que é importante observar, exatamente foi garantir que não ocorresse mais a falta de isonomia, ou seja, um princípio constitucional, ele lá para evitar que a nossa lei, que estava ferindo um direito constitucional, fizesse essa correção para que não continuasse. Então, o objetivo nosso aqui é mostrar, auxiliar na questão desse recurso em relação ao que o Ministério Público tem falado para garantir que nós continuemos com esse direito. Então, em Minas Gerais, quem apresentou foi o deputado Olinto, é questionado pelo Ministério Público, né, o vício de iniciativa, contudo,
a emenda do deputado, a que foi feito dentro da proposta, foi dentro de uma lei que tratava sobre os assuntos relacionados a promoções, progressões e ao nosso estatuto. Então, hoje nós temos já a jurisprudência do STF falando sobre esse quesito. Nossa legislação estadual, nossa Constituição estadual fala também desse papel do deputado. Então, o deputado, se o governador apresenta uma proposta e os deputados acreditam que precisa melhorar aquela proposta, seja do ponto de vista técnico, ele tem esse direito de fazer. Isso é o papel do deputado. Então, nós queremos mostrar isso dentro desse processo. Tenente Miguel... Eu até... Me desculpa aí, Narciso. Mas eu entendi o que o Maurício quis falar. É porque esses 392 mulheres militares reformadas, pensionistas, estão há muito tempo nessa labuta esperando a publicação em Diário Oficial. Isso. Né, Tenente? É o que eu então, depois dessa... Não publicou, realmente. E agora, com essa ADIM, vai ter esse embate jurídico. Então, depois que vencermos, com fé em Deus, né, todas as assessorias jurídicas vão se unir, né, a Unimil, né, a própria Procuradoria da Casa. Depois que isso passar e nós vencemos essa etapa, aí sim, aí publica no diário e vai. Mas realmente agora ficou nesse imbróglio jurídico que tem que ser vencido. O senhor pode, Tenente Miguel, o senhor pode explicar para quem está assistindo aqui o que é essa sadinha do Ministério Público? O que o Ministério Público está dizendo? O que o Ministério Público... A PGE, primeiramente, a PGE, ela fez um parecer 140. O que esse parecer 140 ela dizia? Ela falava para o governador declarasse essa lei inconstitucional, porque não sei onde eles arrumaram essa ideia, ou o governador colocasse o reenquadramento, a data de 2023, abril de 2023. Então, o que acontece? Esse parecer da PGE, ele ficou... A princípio, quando surgiu a lei, o comando da polícia e do bombeiro fez os ofícios, os reenquadramentos e mandou para a Casa Civil para publicar. Só que não publicou. As promoções, elas foram publicadas, porque a PGE fez um parecer, inclusive um parecer por quê? Porque os comandantes era poder discricionário, eles pegaram e rechaçaram que a lei estava em vigor e fez as promoções. A PGE não questionou mais, então assim, morreu ali. E as progressões, o reenquadramento que a gente pode falar, isso não foi publicado em Diário Oficial. Então, essa luta nossa, nós estamos desde 2022 esperando publicação no Diário Oficial. É por isso que o governo não publicou, o comandante não publicou dos praças e o governador não publicou dos oficiais, justamente por isso que não gerou esse direito. Aí, olha só, em 20 de 3 de 2024, houve uma denúncia anônima no Ministério Público. Alguém denunciou e disse que a lei trata-se de um questionamento quanto à constitucionalidade das leis 3.805 e 3.885, que é essa lei aqui que nós estamos da questão da letra. O que o Ministério Público está pedindo essa então, denúncia? O que dizia a denúncia? A denúncia ela diz que a lei é inconstitucional. Olha só, o artigo da lei 3.805 da lei 28, 23, que são das promoções, passa a vigorar com a seguinte alteração. A lei 28, 23, de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração. A última referência da letra J, correspondente do posto ou graduação. A lei 28, que são a do bombeiro e da polícia, 23 é da polícia e 22 do bombeiro. São enquadradas na referência J do correspondente posto ou graduação. Só que aí eles falam, ele alegou que essa lei foi declarada inconstitucional de 2014. Porque em 2014 teve realmente teve uma lei, se eu não me engano, porque foi na época da eleição, né, João Vitor? Foi daquela lei da... Isso, está aproveitando a fala do tenente aí, sem contar da maldade. Não, maldade do ser humano. Quem fez uma denúncia anônima dessa é quem conhece a nossa legislação, que eu dei uma lida nela, né? Ele pormenorizou a nossa legislação. E realmente é lamentável, né? É ir contra os direitos desse público-alvo. Enfim, mas diante dessa denúncia aí, surgiu conforme o tenente falou, o parecer 140, ele dá duas opções ao Estado. O que a gente pediu? Que ele cumpra a opção B, que é o quê? Devido à presunção da constitucionalidade da norma, que ele aplica a partir de uma certa data. Isso. Beleza, o Ministério Público não concordou, usa uma súmula de 38, antes da Constituição de 1988, é uma súmula lá antiga. Eu não lembro se é de 50 ou é de 60, que nós entendemos que não se aplica
ao nosso caso, devido ao nosso sistema Isso, jurídico. Ministério Público. Isso, o Ministério Público. Não, e a PGE. Devido à denúncia. Ela se baseia toda a sua denúncia basicamente na súmula 38, que não Isso. pode haver reposicionamento de inativo. Mas é uma súmula, como eu te falei, antes da Constituição de 88. E essa questão que o tenente falou, que reproduz a lei de 2014. Mas a lei de 2014 não caiu pelo texto, né? O Everton, nós estava conversando mais cedo, ela não caiu pelo texto em si. Ela caiu devido a questões orçamentárias. Não foi atacado. O que o judiciário derrubou, fala, olha, não entrou no aspecto material da lei. Falou, não. Não foi feito o estudo de impacto financeiro, conforme a lei de responsabilidade fiscal, do ano subsequente, os 2 posteriores. Então, assim, ele usa esse argumento que foi reproduzido, sendo que a inconstitucionalidade não foi pelo texto em si. É isso que a gente estava conversando, né, Rafa? Narciso, o artigo 10, a denúncia, o Ministério Público pegou a denúncia e colocou justamente só o artigo 10 e 11 da Lei 3.885. O que ela diz, esse artigo 10 e 11? O reformado, com proventos integrais e pensionistas. Está bem claro lá. E inciso segundo, a mulher policial militar com 25 anos ou mais de contribuição ou na inatividade com proventos integrais. Então, quer dizer, ou na inatividade para alcançar aquelas que já estavam já estão na reserva. Só que é o seguinte, lembrando que se essa lei, mas nós vamos ganhar em nome de Jesus, se essa lei cair, essa parte, se chegar a cair, quem está na ativa hoje vai perder esse direito. Isso é bastante salientar aqui. Estou falando para as militares que estão na ativa, que nos perguntam, se cair aqui, esses 2 artigos, o 10 e o 11, vai cair. As mulheres militares, elas vão perder esse direito. Perder no sentido assim. Não perder que elas não vão para ler. Dos 25 anos, elas vão ter que ficar 27. Exemplo, mais de 27, quem está na ativa. E se nós fizermos a análise, as nossas mulheres policiais já tiveram uma perda muito grande com a nova lei. O sistema de proteção social acabou sendo muito prejudicial para elas. Horrível, né? Horrível, foi muito horrível. E se nós fizermos uma análise, hoje o Ministério Público, com essa atitude dela, ela está buscando, além do, como o João Vitor já falou, usar basicamente uma súmula anterior à nossa Constituição de 88, ainda está buscando uma regra que iria basicamente ir contra a Constituição, que é o princípio básico da isonomia. Então, as mulheres, pela visão desse promotor, até é bom citar o nome do promotor que fez, para depois não dizer que é todo o Ministério Público. Qual é o nome dele aí, só pra gente? Rapaz, deixa eu... Também não. Eu não trouxe o nome dele aqui, rapaz. Mas vou... Depois só procura aí. Então, assim, o promotor, ele está pedindo para que as mulheres, elas tenham um tratamento diferenciado em relação à sua progressão dentro da Polícia Militar. Então, ela vai cumprir os requisitos dela, ela vai puxar todo o tempo que é exigido, aumentou o tempo dessa mulher de contribuição e, mesmo assim, ela vai acabar pagando uma situação muito cara para ela. Então, assim, hoje nossa briga, de fato, vai ser para garantir esse direito, porque nós acreditamos que nós vamos conseguir mostrar dentro do processo esse direito da isonomia. A mulher policial militar e bombeiro, ela tem que ser tratada da mesma forma que o policial militar masculino, não é isso aí? E eu até aproveito a fala do Everton aí, estamos até chegando aí no dia das mulheres, né? Estamos se aproximando, mas a isonomia, se nós formos buscarmos a outra força da segurança pública, conseguiu recentemente no STF garantir esse direito para suas mulheres policiais, né? E infelizmente as nossas, elas lá trabalham 25 anos, chegam na última referência, até pela justificativa da jornada dupla, né? E toda uma série de fatores históricos. Então, o que a gente buscou e falou? A isonomia, nós não estamos inventando. Outra força de segurança pública já conseguiu isso. E por que a mulher policial militar não? Exatamente. Né? Então, nós temos precedentes recentes sobre isso. Isso, exatamente. E o Ministério Público, João Vitor, ele também vai lhe questionar, por exemplo, além daquela questão do vício da iniciativa, também a questão de impacto, né, financeiro, essa análise. Nós temos que lembrar aqui aos nossos associados, até para eles entenderem, que foi proposto dentro da Comissão de Finanças essa proposta. Então, e o outro aspecto ela não criou nenhuma letra, ela não criou nenhuma despesa nova. Ela fez uma adequação buscando exatamente isso, fazer essa proteção dessa policial feminina e da bombeira feminina. Porque, literalmente, existia ali
uma diferença isonômica muito grande que foi corrigido com esse texto. Exatamente. É só para terminar aqui meu raciocínio, até aproveitando a fala do tenente, que ele falou da questão dos comandantes, da publicação. É bem importante salientar que os pareceres das duas instituições, tanto polícia e bombeiros, são favoráveis. O nosso comandante, né, fez as promoções, publicou e cumpriu quanto à questão das praças. Então, as duas instituições, os pareceres, né, que até os nossos advogados irão usar também, pareceres muito bem feitos, é no sentido da validade da lei, né, da presunção de constitucionalidade da lei. Então, assim, em suma, em resumo, com esse apoio também da Assembleia Legislativa, a expertise de todos os advogados, já que eu citei aqui, até peço aí o perdão aí dos que eu não citei, mas cito sempre o doutor Hermes, porque ele vive isso, né? Ele ajudou o doutor antes de Araguaína, o nosso doutor Rafael Cabral, Bruno Noguchi, e de todas as entidades, né, que estão trabalhando, estão militando e vão dar esse assessoramento, né, vão conversar com os procuradores e vamos fazer a melhor defesa possível para garantir essa lei. Isso. E também, Everton, nada implica, como falei agora recentemente, com esses precedentes de outras forças de segurança, as mulheres policiais conseguindo, por que não as mulheres policiais militares e as mulheres bombeiros militares, né? Além de resgatar o direito aí das pensionistas e dos nossos reformados. E, Narciso, só para... Já tem vários sub aí, depois nós vamos, olha, os nossos subtenentes, né, que estão aí ansiosos, estudando para o show. Vamos ver se no próximo a gente consegue algo, né, também aí no segundo episódio aí do podcast da Unimil. E também aqui mandar, além do Hells, que trabalha comigo lá, teve vários soldados. Tem sargento aqui que questionou, viu, Narciso? Por que o sargento também não pode... Deixa o sargento virar o sub aí primeiro, né? Eu falei, não, porque agora é muito pertinente ao sub, né? Até porque a nossa legislação hoje é só... Mas eles vão virar subtenente. Já vai virar subtenente, já faz o... Na verdade, esse curso, até aproveitando a palavra aí do sargento, ele é importante para todos, né? Todos, do soldado ao coronel, tem que dominar a nossa legislação, né? Então, mas foi pensado especificamente aí no subtenente, porque eles que estão nessa guerra, e olha que é uma guerra, 900 subtenentes. Eita. Vai ser exatamente. Nível CFO, viu, Everton? Exatamente. Você falou aí Anderson Silva. Você falou aí a questão da... Sargento Anderson, um abraço aí, viu, Anderson? Você falou aí a questão dos comandantes aqui. Eu quero destacar aqui, parabenizar aqui o nosso comandante, né, o Coronel Ornelas do Bombeiro e o Coronel Barbosa, porque são dois comandantes aguerridos ali, incansáveis, que dioturnamente eles não medem esforço para poder resguardar esse direito nosso. Então todo o movimento da lei, a gente mantinha eles informados e estava mandando mensagem, e graças a Deus respondendo a gente. Então, assim, eles são favoráveis totalmente. Todo o comando, o Coronel Cláudio também, o Shen, né? Homem de caráter ali. E essa semana passada estive lá com o Sub-Shen, Coronel Melo também, que também estão comprando essa guerra conosco. Ontem eu falei com ele, na reunião lá com ele. Ontem, né, na Assembleia, né? Sim. Falei com ele, com o Coronel Cláudio. E ele falou, Miguel, vamos passar para cima, vamos arrochar, porque nós não vamos deixar esse direito cair. Então, nós temos confiança aí, primeiro confiar em Deus, né, porque é o nosso soberano, e depois confiar nas nossas autoridades, nos nossos jurídicos, nos nossos advogados, para nós reverter essa situação aí. Presidente, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Tenente Siqueira aí, novamente. A progressão dos policiais militares, reformados, pensionistas e policiais militares femininos da reserva, que tem uma lei que faz aniversário agora de 3 a 4 anos e até agora nada. Você sabe dizer dessa? Essa aí que nós ele quis dizer essa lei que, igual foi explanada aqui, realmente ela, infelizmente, agora está sendo objeto de ADIM, né? Entendi. E vai ter esse debate jurídico. O Tenente Siqueira, que ajudou muito, trabalhou muito aí na rede social. Um abraço aí pro Tenente Siqueira, que é pai do Sargento Albuquerque também, que trabalha conosco. Hoje ele estava de serviço. Né, um guerreirão muito padrão. E então, Tenente Siqueira, como o senhor sabe, agora tem essa ADIM e vamos para esse embate jurídico. Como o Tenente Miguel pontuou, com fé em Deus, nós vamos avançar. Vamos avançar, que é uma lei muito importante. Então, hoje está em que pé, assim, vamos dizer assim?
Hoje a lei está em vigor, Sim. até porque ela só vai deixar de produzir os efeitos se a DIN for procedente. Está em Isso. discussão judicial. Isso. Tá na justiça. Teve Entrou dia 14 do mês passado, o Ministério Público entrou na justiça, Então, o processo. Está em qual instância aí? Não, aí a Assembleia foi citada, acredito, dia 24? Quando é que foi? O presidente da Assembleia foi citado dia 24 de fevereiro. Isso aí Ela agora era na tá- segunda. O Ministério pleno. Público mandou direto para a Assembleia. porque quem ela configura ele não no configura. polo passivo É a Assembleia. Entendi. é a procurador, é o Estado e a Assembleia Legislativa. Isso. Por que, como estava a foto aqui, nós fomos conversar com o presidente? Porque realmente a gente ficou surpreso, porque a denúncia ela estava arquivada. Quando os nossos advogados foram diligenciar para pegar a cópia do arquivamento, realmente ela foi arquivada. Mas diante da denúncia eles entraram com a DIN. Então foi aí que nós ficamos sabendo, começamos a diligenciar. E nas diligências, né, chegamos ao presidente da Assembleia, o deputado Amélio, e todos os deputados, não era só o Amélio que estava lá, né? Os deputados todos Vários lá. deputados nos recebeu muito bem e se colocou à disposição. Os procuradores são muito competentes da Assembleia, junto com nossos advogados. Então, agora é a fase, vamos dizer, da contestação, né? Eu pergunto porque, igual, como eu disse no início, né? A discussão é para ampliar assim, o conhecimento do público em relação a isso. Então, quem faz parte da causa, evidentemente, tem esse conhecimento. Mas quem não está dentro ali não sabe direito o que... Sim. Eu, por exemplo, fiquei com uma dúvida aqui se a discussão hoje, ela, como algumas das perguntas que eu vi aqui, ela está no aspecto judicial Isso. e dentro da Assembleia também há alguma discussão no jurídico lá? Porque as partes que estão, vamos dizer, em litígio, porque a lei foi aprovada pela Assembleia, né? Assembleia, sim. Então, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento, qual foi pontuado pelo EF, de Finanças, né? Então, quem figura no polo passivo, o Estado e a Assembleia. E a Assembleia, como foi nos falado na reunião, vai defender a lei. Isso é muito positivo. E os nossos advogados, no que puder auxiliar os procuradores, né, nós já vamos, acho que já foi o diretor-geral, já deu esse aval para a gente estar conversando com eles, junto com o jurídico. E é como o tenente falou, com fé em Deus, nós vamos vencer essa barreira aí. Isso. É porque essa denúncia, ela foi feita, a denúncia anônima, ela foi no mês do mês 3, dia 20 de 3 de 2024, né? Aí ela ficou lá parada, ela ouviu a polícia, ela ouviu o comando da polícia, do bombeiro, ouviu o Estado, ouviu a PGE ratificou o parecer 140 e a Polícia Militar fez os ofícios ratificando que a lei estava em vigor, tanto a polícia como o Corpo de Bombeiro. E aí o Estado não quis entrar. Não vou entrar. Aí o Ministério Público, aí ele estava quieto lá, tipo assim, o gigante aquietou lá na sua caverna e ficou quieto. Quando foi agora dia 14 do mês passado, de fevereiro, o Ministério Público entrou na justiça, tá? O processo é do dia 14. Aí, tem da agora para frente, então está ajuizado a de esses dois artigos. Somente os dois artigos, porque é Polícia e Bombeiro, que fala do reenquadramento das mulheres, dos reformados e das pensionistas. As outras questões de promoção, esquece isso. Não para não misturar o negócio, é só o reenquadramento. Entendi. Eu queria só que o Wilmar também aí, nosso associado aí, de olho no custo do Showa, né? O Vital falou que quer ganhar o smartphone. Ô, Vital aí é um dos líderes aí do nosso veterano. Vamos chegar lá, viu, Vital? Um abraço aí para você, é um guerreiro que também está numa demanda muito importante, né? Numa luta aí, muito grande. E também tem diligenciado nesse sentido que o Fé em Deus vai avançar. Mas quem sabe, Vital? Quem sabe aí o nosso amigo Vital ajuda aí nós também com o patrocínio. Mas um abração, Vital. O subtenente Ilmar, né? Lá de Tocantinópolis. Tocantinópolis, grande guerreiro associado nosso aí, tá estudando veementemente pro Showa. É um dos concorrentes aí que o povo tá com medo dele, viu? Tem muito associado lá em Tocantinópolis. Tem, lá nós temos Tocantinópolis, mandar um abraço pro pessoal de Tocantinópolis, também o primeiro sargento Vinícius, né? Nós temos lá em média, eu acredito que de 60 associados lá, porque quando começou a Unimil, foi uma junção de várias entidades. E lá a maioria do pessoal era associado à DPMetro, né? Então fez essa junção e graças a Deus continua até hoje. E também depois aí quando for nas considerações nós vamos falar, né?
contratamos outra assessoria jurídica, agora temos 2 assessorias jurídicas, né? Quando for dar o espaço geral aí para falar do PCCR, alguma coisa nesse sentido. Tem uma pergunta aqui né, do... pro soldado, né? Mudança do interstício. O soldado fica pavoroso. Tem uma pergunta aqui do Maurício. Ele fala o seguinte: hoje mesmo, quem foi reformado, a partir de hoje, né? Depois da criação da lei, como fica? A lei, no contexto geral, vai cair? Não, mais uma vez, nós vamos esclarecer. A lei está valendo na questão da promoção dos reformados. Ela não vai cair. Isso tá ok. O que está sendo discutido na ADIM é somente a questão do reenquadramento da letra J. Então, a nossa luta hoje é essa. Para restabelecer a condição do reenquadramento, a publicação em diário oficial. Ok? A Elisângela aí falou também. Eu também quero o smartphone. O Vital foi falar aí. Não, mas nós estamos aqui com um brinde muito bacana, ó, aqui para as nossas mulheres militares, pensionistas, né? Então, posteriori, vamos estar anunciando, vai receber na sede semana que vem, né? Isso. Esses brindes. Isso. Lembrando que foi uma denúncia anônima, né? O pessoal fica, quem foi que fez? Foi meu amigo, foi uma denúncia anônima. O Siqueira deu uma dica aí, mas nós não vamos nem entrar nisso aí. Mas não vou entrar nesse método não, Siqueira, porque dá problema, sabe? Mas mexer com política aqui não, porque senão o povo bate em nós. Deixa quieto esse negócio. Vamos largar isso não. Foi anônima, não sei. Infelizmente, infelizmente tem muitos, né? Mas não ajudam e vão atrapalhar direitos justos. Eu falei pro Coronel Cláudio ontem, e falei para ele, Coronel, uma pessoa que fala um negócio desse é uma pessoa que ele não um coração ruim, né? Travado de coisas ruins, porque fazer uma denúncia dessa para tirar o direito, olha só, a Bíblia fala, cuidar das vossas viúvas, principalmente das viúvas, das pensionistas. Cara, meu coração dói. E o reformado, o cara que passou, ninguém pediu para ser reformado, ninguém pediu para adoecer. Se eu não tivesse sido reformado em 2019, eu estaria pra você brincar, eu estaria até hoje trabalhando. Mas Deus sabe todas as coisas. Quem é que pede para adoecer? Quem é que pede? E hoje o senhor seria um capitão ou major? No mínimo major, moço, aí, ó. Tal. Aí o cara faz um negócio desse assim para prejudicar milhões de pessoas. Que fala milhões, que daqui a um tempo nós estamos aí 1 milhão de soldados aí, né? De polícia. Aí você se benção. Soldado não, que ele já vai querer ser cabo. Com a mudança do interstício para 5 anos, né, Narciso? Com fé em Deus. Vou dar um abraço aí pro Porfírio também. O Porfírio tá aí. Esse é o guerreiro antigo dessa luta também, viu, Tenente Miguel? Mandar um abraço pro Anderson Silva aí. Anderson Silva também, sou sócio da Unimil, muito bom. Inclusive, Tenente, esse caso, a gente tem o subtenente Jefferson, que é a mãe dele, né? Sim, faleceu, tava com câncer, rapaz, aguardando ela. Viu o testemunho dela que não queria partir sem o direito dela ser colocado no papel, na lei, no direito dela. Queria ver. Direito efetivado, né? É complicado, mas é assim mesmo, pai. Vamos passando aí, vamos lutar. Mas eu quero parabenizar, presidente, ser mais o vice-presidente aqui, o Everton, que, assim, são 2 guerreiros que, incansavelmente, Narciso, que não cansa de lutar nessa nossa luta, não, sabe? Então, Vitor, desde o momento que eu me associei lá, 24 horas, o meu telefone é mensagem dia e noite, aí eu já ligo para ele também, já que estão me incomodando aqui, eu vou incomodar ele. Então, assim, a gente tem que se bater nesse bate-bola e lutando pelos nossos direitos. Eu estava até conversando com o presidente de Araguaína, o Subnegreiros, né, da APA, e ele falando, Jovem, tá o Tenente Miguel aqui, né, porque as pessoas até já estão ouvindo a história, né, porque não é porque eu estou na frente dele aqui não, mas é um guerreiro incansável, né? Vai lá no GEPREV, resolvendo o processo, ajudando o setor responsável, né? E também a criação desse setor, o Departamento Social de Proteção Social dos Militares junto ao GEPREV, foi essencial. O tanto de processo que desenrolou. A lei fala que é em 90 dias, né? E lá o processo demorava 1 ano, 9 meses. Reserva é 1 ano. 1 ano. A minha reforma foi 9 meses. Processo de reserva lá era 1 ano. Aí hoje não, hoje tá ligeiro, não tem nada lá atrasado mais. Só mesmo quando é alguma coisa que é de justiça, que tá esperando, aí fica travado. Mas quando é outras coisas, meu amigo, o negócio tá andando, graças a Deus. Uma parte boa essa nova lei trouxe para nós. Não, eu sou testemunha aí, que o Tenente Miguel
combatente mesmo, incansável. Eu só escuto ele todo falando de A minha esposa tá me assistindo aqui, ela fala disso não, que ela vai chegar lá e me bater, ela fica brava. Você para com esse negócio, o telefone toca de madrugada, o cabo liga 11 horas da noite, meia-noite, para perguntar se o nome dele já tava no dia, no outro dia, porque houve um bizu ali e tal. Nós militares vivemos de bizu, né? Mas é assim mesmo. É mais fácil encontrar o senhor lá no Ingeprev do que no caso do senhor. Não, isso aí... E é bom, né? Essa satisfação de ajudar o próximo, né, Tenente? É Mas bom. o Everton ia comentar aí. Então, inclusive, até uma das... A Elisângela aqui falou assim, falta de Deus, Tenente Miguel. Falta de... Exatamente, Muito rapaz. bem. Isso a gente vai até fazer uma análise agora um pouco mais religioso, né? É verdade. Tá faltando o Espírito Santo, né? Faltando É um dos princípios aí, é a Sim. caridade e é E exatamente esse olhar pelo outro. A gente tem que... Às vezes a gente quer fazer aquilo que beneficia a nós mesmos, mas a gente também tem que olhar pelo irmão. Então a Sim. gente, graças a Deus, nós temos o Tenente Miguel que está nos apoiando aí. Realmente ficou muito mais fácil para nós trabalharmos, porque antes eu e o João Vitor da ativa, correndo de todas as formas que podíamos, mas nós não conhecíamos de fato como o senhor consegue enxergar cada um deles. E isso trouxe para nós, para a Unimil, uma visão mais humanizada ainda nesse sentido, de olhar de uma forma mais humanizada para os militares que estão já na inatividade. Isso. Foi o que eu falei, né? Quando você atravessa ali o limbo ali da ativa para reserva, que quando você passa por lá de lá, meu amigo, é sério. De 10, 8 tem um problema, tem que ser resolvido, tem que ser ajudado. E sinceramente, a gente está aí para fazer a diferença, né? Quando Deus permitir. Tenente? Qual que é a sensação, assim? De ajudar? Não, qual é quando se passa, assim, para inativo, o que é o sentimento, assim? O que é o sentimento? Primeiro, porque o guerreiro, ele tá lá trabalhando, ele tá todo dia no serviço, ele tá comprometido, e ele não é muito caseiro. O problema maior é a questão do cara ser caseiro, sabe? Quando o cara é caseiro, por que caseiro? Porque ele tem que ficar muito tempo em casa. E aí ele fica muito tempo em casa, aí não dá conta, aí começa a discussão, onde às vezes acontece a questão, vamos passar aqui, outro assunto interessante, que é a questão de divórcio, essas coisas, de brigas em casamento, por causa disso. Porque o guerreiro chega lá e começa a estar em casa, aí começa a briga com a esposa, aquela coisa, o homem está em casa, a mulher já fica com a cabeça a mil. Meu irmão, é sério. Então, assim, eu tenho atendendo muitos guerreiros nessa situação. Que o cara, aí ele fica doido, sem saber o que fazer, sabe? Eu agora não tenho uma ocupação para fazer. Quando você tem uma coisa para fazer, é tranquilo, você ocupa a sua mente. Por exemplo, eu tenho N coisas, meu tempo é desse tantinho. Eu não tenho tempo, eu chego lá em casa, os melhores dias para mim, João Vitor, é quinta e sexta. Aí eu falo assim, eu estava tranquilo quinta e sexta. Aí eu estou na capelania, hoje, quinta-feira, eu estava lá no hospital, pela manhã, visitando o setor oncológico. Depois nós vamos fazer aquela visita lá. Isso. Vou levar o violão, nós vamos fazer a visita lá. Olha só, viu? Então assim, aí eu tinha quinta e sexta, aí acontece isso aí, quer dizer, resumindo, então assim, eu fico mais arrochado. Eu estou vendendo a minha chácara porque eu não tenho tempo de ir lá. E eu falo, é desse jeito. Aproveitando aqui o outro guerreirão aqui, o Hélio Ramos, né? O Hélio Ramos, parceiro. Aqui, se deixar, nós vamos conversando até 11 horas, meia-noite. É o primeiro episódio. Eu não lembro se isso aqui é igual ao Instagram, que tem o tempo. O tempo, né? Mas o bate-papo tá tão bacana. Mas a história é boa. Viu, Narciso? Eu sei que é o primeiro e a gente está se alongando. Mas é um tema importante. Isso. E a gente não poderia deixar de falar por causa dessa DIN que afeta 392 pessoas. Que está aguardando. Então, é como falei, nós estávamos lá na construção, na articulação da derrubada do veto e vamos estar junto nessa luta contra a DIN em favor da lei, como a gente sempre teve, né? Sim. Como a gente mostrou aqui, não é de agora, não só nós, várias pessoas também estão nessa luta. Então não poderia deixar de ser... Foi um tema escolhido porque é um tema bem recente, bem em evidência, sabe, Darciso? Até teve comentários aí sobre o PCCR. E o PCCR é bom que esclareça que ele é uma demanda dos veteranos, de todo das mundo. Pensionistas, dos ativos, é uma demanda de todos, né? E isso é consenso até entre esse público, e com fé em Deus esse mês aí vai desenrolar essa guerra. Essa luta nossa, ela não atrapalha a PCCR, isso aí, Não, tem gente perguntando sim. assim, tá com dúvida, não atrapalha, isso aí é outra coisa que não mexe. Pois é, eu acredito que ficou bem esclarecido, né? Deu pra gente abordar aí pelo menos os principais temas.
Agora, como já estendemos um pouquinho, vamos ter que passar para outras. Podemos passar para o sorteio agora? Sim. Eu vou perguntar, na verdade, da pergunta aí do ano aí, para o senhor, presidente. Como é que tá o PCCR, hein? Tá para sair, não tá? O que Olha, o senhor pode dizer? O PCCR, né, sei que é a demanda mais... É geral. É geral, a demanda principal e até justa, né? Porque essa é isonomia, o que nós estamos buscando é isonomia, né? Com as demais forças de segurança pública. Então, hoje, agora a movimentação mais recente, ele estava no comitê gestor, né? A última reunião que tivemos, junto com o nosso comandante, que foi definido que agora dia 12. Dia 12 é para apresentar os estudos, tudo para todas as entidades e ter uma definição, né? Então, acredito que depois aí do dia 12 o projeto deve ser encaminhado para a Assembleia. É uma data muito importante que aí os nossos militares vão estar acompanhando, né? Todas as entidades estão firmes nessa demanda. O Everton tem acompanhado, os demais presidentes, todos estão nessa labuta. Então, dia 12 é uma data muito importante que o comitê gestor vai se reunir com os comandos e com as entidades, assim que foi definido na última reunião. Então, dia 12 vai votar... Assim, vai votar não. Para o pessoal entender, o que é o comitê gestor? O comitê gestor são vários secretários, o da Casa Civil, de Administração, o da Fazenda, o do Planejamento, né, que é baseado na lei e tem um decreto que regulamenta isso. Aí eles vão se reunir para sentar e definir os valores, por exemplo. Isso, cada graduação. Os valores... A partir do dia 12 a gente vai saber assim, quanto que é do soldado, quanto que é do cabo. Isso. Foi apresentado pelas entidades, o que é ideal. Que é as associações. Isso, que as associações apresentaram. Numa reunião que tivemos no Bombeiro, junto com os comandantes, todas as associações, e foi definido aquele PCCR. Agora eles fizeram o estudo aí de impacto financeiro. O Estado. O Estado, né, o comitê gestor, e agora vão sentar com as entidades e ali é o vamos ver. Ou seja, é para bater o martelo. Vai definir quanto que é. Vai definir ali de fato. E a gente sustenta que é aquilo que a gente apresentou, que já foi bem aquém do que a categoria desejava, na verdade, né? Foi bem aquém. Então, ali é o que a categoria apresentou ali, não tem mais o que se trabalhar. Então, é o que nós vamos defender, é aquela tabela. Mas, enfim, tem a outra parte, vamos esperar. Então, dia 12... É porque fica com ansiedade, assim, nos grupos em gerais. Uma hora fala de uma tabela, hora fala de outra, fica uma coisa meio... não, essa aqui, essa outra, e aí vai gerando uma certa ansiedade. Hoje, para a gente saber, assim, esses valores, a gente só vai poder falar mesmo depois do dia 12. Depois do dia 12. Eu acredito que para até não gerar mais expectativa, né, que a gente já foi para aquela reunião, já saiu outras temáticas, outras narrativas, mas eu acredito que dia 12... Né? Eu acredito que é aquilo, não vai ficar tão, né, tão diferente daquilo, porque as entidades... E não só a Unimil, né? Todas as associações... Não todas. Todas as 12 entidades estão nessa luta. Né? E os dois comandantes. Aqui eu faço uma ressalva muito grande, que o comandante, o Coronel Barbosa, né, pegou realmente essa bandeira, né? E é quem está à frente, né, conduzindo aí as entidades nesse cenário. Então está sendo muito bom, que é muito bom quando comando, entidades andam junto, né, que saiam aí um melhor resultado para a tropa. E o senhor está otimista que vai sair? Estou bem otimista. Hoje eu diria que 95% que é que você acreditaria, João Vitor? Acreditaria no PCCR. Alguma coisa vai sair. Né? Não, vai sair. Sim. Né? O que a gente espera que saia. A mudança do interstício dos senhores, né? Da turma dos senhores, e a promoção do correntiano. Até a gente fez a proposta, né? Você estava também, o Narciso, e o Everton, e dessa mudança do interstício dos senhores. Então, nós estamos bem confiantes. Não sei se o Everton quer acrescentar até mais algo sobre... Eu vou fazer essa pergunta para o subtenente Everton. Tenente Everton, o soldado vai ou não vai? Soldado. Acaba aí, pelo amor de Deus. Comandante, diz aí, comandante. Nós tivemos uma conversa muito boa com o Coronel Barbosa recentemente, né? Primeiro, nós tivemos uma com já as associações, não foi só a Unimil. Então, lá nós tínhamos várias associações representadas e depois nós tivemos um outro momento só da Unimil, inclusive com a comissão pequena aí dos soldados para estar reforçando, né, com o comandante-geral sobre a situação. Nós observando a situação do interstício dos soldados, num debate até com alguns soldados mesmo aí, que é a vantagem da gente estar acompanhando
conversando, no meio da tropa, conversando, a gente percebeu um detalhe interessante, né? Que o interstício do soldado ele começava aqui na Polícia Militar a partir da promoção e que não contava o período que eles estavam de aluno-soldado. E assim até me gerou uma surpresa que quando entramos na Polícia Militar, no meu caso, 2006, 2005, e esse tempo era contabilizado, era tempo de polícia, né? Inclusive o concurso de cabo, quando existia esse concurso de cabo, era 5 anos, para o CHC era 5 anos de serviço na Polícia Militar, do ingresso. Então os soldados na Polícia Militar, atualmente, eles não têm esse requisito. E por isso nós apresentamos uma proposta para que fosse contabilizado esse tempo dele, né? E a redução para 5 anos. Então, além do pedido das associações, que todas, isso a gente reforça, todas as associações reforçaram esse pedido dos 5 anos, né? Então, isso nós fizemos, reafirmamos novamente com o comandante-geral, mas também acrescentamos aí esse ponto que é contabilizar o tempo dele de aluno-soldado para fins de contabilizar aí no interstício para a promoção de cabo, né? Porque se nós formos analisar hoje, com a regra atual, o nosso soldado da Polícia Militar, ele precisa de 9 anos de polícia para então progredir para a graduação de cabo. Um ano de aluno e mais 8 de soldado. Exatamente. E aí, se ficasse esses 5 anos aí contando com aluno, ano que vem a gente já estaria apto, né? Então, o ano que vem vocês já estariam aptos, dando certo isso aí. O ano que vem vocês já estão aptos. Inclusive, uma fala muito interessante, né, do Coronel Barbosa, quando analisou a situação, quando apresentamos para ele, foi reafirmar essa situação, né, que é uma fala do próprio governador Wanderley Barbosa, de não deixar um militar passar por esse tipo de injustiça, 9, 10 anos aí como soldados, né? Então, agora a gente trouxe essa proposta, acreditamos que o comandante já está sensibilizado, vai apresentar isso para o governador e que o nosso governador Wanderley Barbosa vai, já pelo histórico dele, né, gostar dessa proposta e vai, de fato, implementar aí essa mudança legislativa aí, mudando para 5 anos e também contabilizando aí esse ano que ele teve como aluno. E, Narciso, essa questão aí é engraçado. Quando eu entrei, ele falou, quando nós entramos, eu já contava. Eu tenho aqui em minhas mãos, aqui, eu vou até te mandar depois aí, mandei aqui para o presidente, uma decisão lá do Tribunal de Justiça. Olha só como é que é interessante. A gente olha as polícias do Brasil inteiro, né? Uma decisão lá do Tribunal de Justiça do Maranhão que reconheceu o tempo em que o policial permaneceu matriculado no curso de formação para soldado deve ser considerado como tempo de serviço e de contribuição. Olha aqui, aí. ó. Acho que caiu a nossa live, né? No caso... Não, caiu não. Não? Voltou. No caso, aqui, ó, no caso, o militar relatou que ficou no curso entre 30 de 10 de 2013 e 17 de 2 de 2014 e defendeu que o mesmo na condição de aluno já estava vinculado ao Estado como servidor com descontos previdenciários, o que justificaria a inclusão nesse intervalo na contagem oficial. Ó. Isso aí, ó, corroborou com o que a gente apresentou, né? Agora, olha esse precedente aí, ó. Do Tribunal de Justiça então, do essa Maranhão, proposta que foi apresentada, viu, Everton? É o pessoal que eu sigo lá no Maranhão. Então, assim, olha só. Excelente. Isso aqui a gente vai até acrescentar, né? A gente pode até apresentar isso aqui novamente para o comandante-geral, para o Coronel Barbosa. Isso. Mostrar também esse precedente. Ele já gostou da proposta, de fato. Até afirmou lá para os soldados, né? A ideia, de fato, é não trazer injustiças aí, né? Manter o que já aconteceu no passado. No passado, nós tivemos, infelizmente, aí os mais antigos aí na Polícia Militar, anteriores a 94 aí, que os caras puxaram aí mais de 10 anos aí, 11, 18 anos de soldado, e a gente não quer que isso se repita. Até aqui só também subtenente Carvalho, né? Que vai estar concorrendo aí. E o Piauí, o de Souza, guerreirão aí, que, né, reformado. Guerreirão antigão aí. Antigão, um abração aí, viu, de Souza. Né, foi meu diretor do clube, né? Sempre tem acompanhado aí as nossas demandas. Presidente, fazer uma última pergunta aqui. Todo mundo aí pergunta do auxílio alimentação, né? Vou fazer essa última pergunta, aí a gente já vai para os sorteios. Com o PCC, o auxílio alimentação ficou segunda mão ali ou continua discutindo ele? Não, ele, assim, vamos dizer, ele é a pauta importantíssima, né? Nós temos um auxílio aí que está defasado
né? Infelizmente, a época que foi aprovado não vinculou ele a uma graduação oposto, mas diante do cenário, do contexto, né, do PCCR, não é que ele foi deixado de mão, ele ficou uma pauta, para esse momento, adjacente. Mas as entidades vão continuar lutando, porque o impacto dele deu 35 milhões para todos receber, tanto militar operacional como que está no administrativo. E em que valor? O valor era de... Agora eu não lembro se nesse impacto foi 800 ou foi 1.200, de 35 milhões. É um desses valores. Eu acho que foi trabalhado em cima da fala do governador à época, R$800. Entendi. E aí deu esses 35 milhões, né? Salvo... Isso para todo mundo, Para né? todo mundo. Independente e integral, né? Não precisa tirar a Isso. escala nem nada. Mas isso não quer dizer que nós não vamos abrir mão disso, né? Nós vamos ganhar o nosso PCCR. Depois do PCCR... Depois do PCCR, você tem que as entidades até estudam mudar o nome para indenização por sujeição ao serviço policial militar ou ao serviço bombeiro militar por causa da ciumeira das outras entidades. Então, nesse sentido, é uma pauta. E vem outras pautas, né? A mudança do intertício, já vem a promoção de vocês de cabo. E assim, as pautas continuam, né? Então, é nesse sentido. E... Esses temas aí a gente conversa mais das próximas vezes, só porque o pessoal Sim. agoniado aí com isso. Na hora. Eu também, inclusive. E vamos partir aí pros brindes aí, né? Isso. Entendi. Isso, nossos brindes, né? O senhor quer fazer... Vamos fazer primeiro para as pensionistas, né? Nós temos que fazer vamos dar uma pausazinha e a gente vai fazer até porque... relacionar cada um para não ficar ninguém fora aqui. Vou fazer a relação e aí a gente já volta. Isso eu acho que a gente até anuncia, viu, Everton? Dentro do próprio grupo da Unimil? Dentro do próprio grupo da Unimil. No Instagram. E aí no Instagram. E no Instagram a gente entra no Isso. Instagram e anuncia aí os então, nossos... para não cometer injustiça com ninguém aqui, Uhum. tá ao vivo aqui, né? O subtenente Everton que vai pegar os nomes aí direitinho, a gente vai fazer o sorteio e vai colocar lá no Instagram. Aí se a senhora ou o senhor tiver ganhar, depois você vai poder passar lá e receber, não? Exatamente. O senhor tem Pronto. mais alguma... Eu acredito que é isso, né? Eu fazer aqui as minhas considerações finais. É mais um, como eu falei logo no princípio, mais um canal importante. Você vê como o debate foi bom, né? Acredito que o segundo episódio vai ter um debate muito bacana também. Acredito que nós já vamos estar mais profundamente aí falando do PCCR. Mas é muito bacana, né? A gente vê a Unimil Tocantins também já se inserindo nesse cenário de podcast, que é uma tendência, as outras entidades mais antigas dos outros estados estão fazendo, né? Parabenizar você aí também que já começou apresentando aí o primeiro episódio, né? Os primeiros convidados aqui, o Everton, o subtenente Everton, o tenente Miguel, devido a essa pauta muito importante. Também falar para os nossos diretores, os demais diretores que não participar, né, dos próximos podcasts, junto com outros convidados. Então, esse canal sempre vai ser dinâmico, vai ser de debate, vai ser aberto. Quando não tiver um diretor, vai ter outros convidados, né? E também os associados da Unimil podem estar no grupo ou falando com a diretoria, propondo temas a ser debatido aqui no nosso podcast, que eu tenho certeza que é um sucesso, vai continuar sendo sucesso. Então, agradecer a todos e que venham outros episódios aí. Essas as nossas considerações, deixando aí. Deixa uma fala também do tenente Miguel. É isso aí, agradecer, presidente, a Unimil aí, por estar sempre aguerrido aí na luta, subtenente Everton. Te agradecer também pela condução aí, muito bom, parabéns. E nós fizemos histórias, né? Primeiro podcast aqui, que eu participando aqui. Novidade, essas coisas vai chegando, mas nós estamos aí. Então, só agradecer a Deus, agradecer por tudo, pela minha família, minha esposa, que me ajuda muito nessa luta dos reformados aí com todo mundo, com as mulheres, as pensionistas, e que Deus possa nos dar força para podermos continuar lutando. Vice-presidente da Unimil, subtenente Everton. Queremos deixar aí, né, nosso agradecimento a todos que participaram da live. Vamos organizar aí para que todos concorram de igual para igual, para não esquecer ninguém. Vamos finalizar, vamos selecionar todos os nomes. Aí nós vamos entrar daqui mais ou menos uns 10 minutos lá na Unimil, né, no Instagram da Unimil. E a gente já vai postar aí, vai fazer o sorteio e anunciar aí os vencedores aí dos brindes desse dia. E, inclusive os subtenentes aí, corra para lá, para garantir que vocês estarão ali
concorrendo realmente esse curso, que é um momento importante na carreira do praça, é esse momento, né? A chance de poder chegar e ascender ao quadro de oficiais da administração, beleza? Então, deixo meu abraço e falo para todas as mulheres, as pensionistas, os reformados, que a Unimil TO, ela não vai parar de lutar pelos senhores, e enquanto nós tivermos força de vida para correr atrás dos senhores, nós estaremos lutando. Isso aí é um compromisso da nossa Unimil, da nossa diretoria, o subtenente João Vitor, tenho certeza, o tenente Miguel, que está um homem aguerrido, e cada um de nós estamos aí nessa luta e não vamos deixar vocês para trás, nós vamos lutar até o fim. Isso aí. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, por estar, primeiramente, ao presidente da Unimil, por ter me escolhido para essa missão. Agradeço de coração ao subtenente Everton, um companheiro aí de viatura e de lutas aí. E agradeço de coração. Hoje eu estou aqui em virtude aí da indicação dele, ao tenente Miguel, que é indiscutivelmente uma guerrida aí nessa luta dos inativos, uma coisa admirável, realmente. Deixei esse registro. E é isso, só tenho a agradecer, uma boa noite a todos. E daqui 15 dias aí, se Deus quiser, estamos de volta aí para falar do PCCR e dos soldados aí. Em nome de Jesus. É isso aí. Amém.